Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho agora sobre o assunto de ADSL, tá? O protocolo ADSL vem dessa sigla em inglês. Aqui eu estou com o livro do Stallings da 10ª edição aberta, né? Eu vou me basear por ele inicialmente para falar com vocês um pouco sobre esse assunto do ADSL. Né? O ADSL, a sigla em inglês quer dizer linha de assinante digital assimétrica, certo? Então, vocês devem ter se recordar que lá na unidade 1 da disciplina, quando a gente estava falando lá de redes de acesso, nós comentamos um pouco, bem por cima, sobre o ADSL, né? Porque a tecnologia ADSL, ela está ali, né, localizada ali na camada de enlace, na camada física um pouco, porque ela vai permitir a formatação de quadros, né, e a transformação desses sinais para um usuário, né, que esteja um usuário residencial, na sua casa, ou um usuário, né, que seja um usuário de uma empresa, né, que esteja precisando acessar a internet. Essa tecnologia ela é usada na última milha, né, que a gente chama, que é justamente ali no acesso final do usuário para a internet. Então, o ADSL, ela é uma tecnologia que utiliza como meio físico os cabos telefônicos, né, porque existia né, um problema, vamos dizer assim, né, que os cabos telefônicos que tinham sido utilizados para fornecer a telefonia, o serviço de telefonia, né, eles já eram muito difundidos, assim, né, o sistema de telefonia fixa, ele tinha sido, né, bastante popularizado no século XX, né, então muitas casas, né, em vários países, vários países tiveram esse investimento, né, com as empresas de telecomunicações oferecendo esse serviço de telefonia, então já existia uma base instalada muito grande de cabos telefônicos, né? Esses cabos telefônicos, ele é um par, né, é um par trançado de cabos, né, de forma mais ou menos parecida como a gente tem os cabos de redes, né, aqueles cabos que a gente utiliza nas nossas redes locais, aqueles cabos azuis, né? Ele é um cabo de patraçado também, mas só que envolve, tem mais fios ali dentro daquele cabo, né? Que é utilizado para ligar os computadores. Nos cabos telefônicos, você tem um par, né? Tem um par de dois fios de cobre, né? Que chega ali na sua residência, né? Que na sua tomada ali do telefone fixo, tá? Então, já existia uma base instalada muito grande desses fios, né? Vocês podem ver nas cidades os postes, né, de fiação de telefonia que desde muitos anos já existiam. Só que esses cabos telefônicos, eles eram utilizados no começo para enviar um sinal de voz, né? A telefonia fixa ela foi proposta, né? Projetada para fazer a transmissão e recepção desses sinais de voz analógicos. E aí o que é que acontecia? Na telefonia fixa, você precisava somente de uma largura de banda de 4 kHz, né, para fazer a transmissão desse sinal de voz. Acho que vocês devem se lembrar aí da camada de camada física, né, que a gente estudou na disciplina, a gente comentou um pouco sobre isso. O espectro da voz, ele é um espectro limitado, entre 0 a 4 kHz. Então, era esse sinal com esse espectro que era transmitido pelos cabos telefônicos. Só que
a natureza do cabo telefônico, né, que é esse traçado de fios de cobre, ele permitia a transmissão de um sinal com uma frequência, com uma largura de banda maior. Né? A largura de banda de um cabo desse, né, desse meio físico de transmissão, ele é aproximadamente 1 MHz, certo? Ou até mais, dependendo do tamanho do diâmetro do cabo, ou da qualidade do material que é utilizado nele, você pode ter até uma largura de banda maior do que 1 MHz para nesse meio físico. Então, o que é que acontece? Você tinha um meio físico com uma largura de banda que suportava sinais de até 1 MHz, e você estava utilizando nesse cabo uma largura de banda somente de 4 kHz. Então, vejam que existia, né, por mais que você fizesse uma multiplexação de vários canais de voz ali no cabo, né, você tinha uma subutilização, tá? Você tinha um desperdício de recursos ali. Então, o que é que se verificou? Se verificou que era possível se propor uma tecnologia que fizesse um melhor aproveitamento da largura de banda desse cabo telefônico para aproveitar essa base de infraestrutura que já existia nas cidades para oferecer o serviço de internet. Ou seja, além do serviço de voz, né, poderiam trafegar por esses mesmos cabos dados de internet. Ou seja, a ideia por detrás da coisa, né, era aproveitar esses cabos para levar o sinal de internet para as casas e para as empresas das pessoas. Então, foi assim que surgiu, né, a ideia do ADSL. Por que chama assimétrico? Né? Chama assimétrico porque se percebeu, né, que a maioria dos serviços que as pessoas utilizavam na internet, eles tinham uma necessidade de taxa de download muito maior do que de upload, né? Então, a própria navegação na internet, né, que foi o primeiro serviço assim que se tornou mais popular, né? E depois veio a questão do vídeo, streaming e tudo mais, você faz muito mais download do que upload, né? Porque o upload é quando você quer enviar um e-mail, né? Ou quando você quer enviar um arquivo para a nuvem, né? Mas você consome muito mais dados de download do que upload. Então, no ADSL, ele tem essa flexibilidade de deixar mais recursos destinados, né, para fazer download, né, e menos recursos para o upload. Então, por isso que ele diz que é assimétrico, tá? E aí, tem uma figurinha aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Essa figura aqui, ela mostra justamente uma visualização no domínio da frequência de como são os sinais que vão trafegar dentro desse cabo telefônico. Aqui está mostrando que a largura de banda de frequências do cabo telefônico vai de 0 até 1000 kHz, aquela história da banda de 1 MHz que eu comentei com vocês, né? Então, dentro dessa largura de banda de 1 MHz, você faz uma multiplexação no domínio da frequência. A gente comentou aqui com vocês lá na camada física também, na unidade 2, da diferença entre fazer uma multiplexação na frequência ou no tempo, né? Que é na frequência é o FDM, no tempo é o TDM. Então, no ADSL, você faz um FDM, você faz uma multiplexação por divisão de frequência. Então, aqui você divide a largura de banda do teu cabo telefônico em 3 partes. Você tem uma parte inicial que vai de 0 a 20 kHz, né?
que é as frequências destinadas para transmitir o sinal de voz. Se lembra que eu falei que a voz vai de 0 a 4 kHz, né? Então, de 0 a 4 kHz, ela vai estar localizada dentro dessa região aqui, que ele está chamando de POTS. Tem um siglazinho para esse POTS, é Plain Old Telephone Service, tá? Serviço de telefonia básico, vamos dizer, né? Que vem do sistema antigo, né? De telefonia fixa. Ok? Então, a telefonia fixa, o sinal de voz, ele vai transmitido aqui até 4 kHz, depois ele coloca uma faixa a mais de frequências, é como se fosse uma faixa de guarda, que eles chamam, uma banda de guarda, que é para evitar interferências. Então, para evitar a questão de linha cruzada entre as chamadas, você tem que deixar uma reserva maior, né? E aí, de 25 kHz até aproximadamente 200 kHz, né, você tem a faixa de frequências destinadas para o upload, tá bom? E de 250 kHz até 1000, aproximadamente, né, até 1000 kHz, você tem a faixa de frequências destinada para o download. Esses valores aqui, pessoal, das frequências, né, de quando começa e termina um e outro, varia um pouco, tá? O Stallings, ele trouxe essa proposta aqui, mas eu vi também que no livro do Kurose, que é outro livro, né, na nossa bibliografia complementar, ele coloca lá valores um pouquinho diferentes do que esses que está aqui nessa figura, tá? Então, assim, é só para vocês terem uma ideia geral da coisa. Vai depender se da família do ADSL que foi projetado, entendeu? Então, tudo isso é padronizado. Essa tecnologia do ADSL, ela foi padronizada pela ANSI, né, que é um organismo de padronização. Então, dependendo da geração do ADSL, essas coisas aí vão mudando, tá? Então, é só para vocês terem essa visão geral. E aí, essa é uma maneira de fazer o ADSL utilizando o FDM, tá? Mas tem também uma outra forma de fazer o ADSL, que é chamado de cancelamento de eco, tá? Que ela é uma técnica que é um pouco mais complexa, né? Porque ela envolve uma técnica de processamento de sinais, né? Que é mais avançada, que é a questão do cancelamento de eco, mas ela é um pouco mais eficiente no uso do recurso. Por quê? Porque essa parte da divisão, né, ou da superposição, do upload, do download, né, ela, com cancelamento de eco, ela consegue retirar essa bandazinha de guarda que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui com essa partezinha aqui, né, que seria um recurso que tinha sido desperdiçado, né, de frequência. Aqui no cancelamento de eco não tem isso, tá? Porque qual é a ideia por detrás do cancelamento de eco, né? É que quando o transmissor ele transmite um sinal, tá? Nesse cabo telefônico, é como se a onda eletromagnética ou os sinais elétricos que se propagam ali dentro daquele cabo, quando ele chega no receptor, ele volta também numa espécie de acoplamento de sinais. Esse sinal ele acaba voltando como um eco para o próprio transmissor, né, que transmitiu aquele sinal. Então, quando você consegue medir esse eco que volta, né, você consegue subtrair esse eco do sinal que está voltando que está sendo transmitido do outro lado na sua direção. Tá? É porque, assim, o ADSL, ele é um canal bidirecional, certo? Ele é um canal full duplex.
tem dois equipamentos que estão se comunicando, né? O modem da sua casa com o modem da sua operadora, tá? E aí, esses dois equipamentos são ligados por esse cabo telefônico, né? Então, tem, tem dados que o meu modem de casa transmite para o modem da operadora e tem dados que a operadora transmite para mim, tá? É o canal bidirecional. Então, da minha perspectiva, né, de usuário, quando eu transmito algo para a operadora, né, eu sei o que eu transmiti, certo? Então, quando vem um dado de lá para cá, da operadora para mim, vem dados novos que a operadora transmitiu para mim e tem também o eco da minha própria transmissão anterior que eu tinha feito, tá certo? Então, como eu conheço qual foi o dado que eu transmiti, eu posso pegar esse eco, diminuir do sinal que chega da operadora e essa diminuição ele cancela esse eco, né? Ele tira esse eco e eu consigo decodificar o sinal do download de forma mais eficiente, tá certo? Então, o upload e o download eles compartilham a mesma a mesma faixa de frequências, né? E com esse cancelamento de eco eu tenho essa eficiência maior aí no uso do recurso. E aí tem algumas vantagens do cancelamento de eco, que é o seguinte, tem uma característica na propagação dos sinais, que quanto maior é a frequência do sinal, mais ele sofre com atenuação, ou seja, mais ele sofre com perdas. O sinal vai enfraquecendo mais rápido, quando ele se aproxima aqui de frequências mais altas, tá? Então, o fato de eu pegar esse sinal de download, né, e puxar um pouco mais para a esquerda, ou seja, utilizar frequências menores, né, que antes estavam sendo desperdiçadas e agora estão sendo utilizadas, né, eu estou utilizando frequências menores, né. Então, essas ondas de frequências menores, elas são interessantes porque elas têm menos atenuação, né. Essas frequências maiores, elas têm mais atenuação do sinal, né? O sinal fica mais fraco. Então, com isso, eu tenho menos atenuação, eu consigo ter uma área de cobertura maior do meu sistema, né? Essa última milha que eu falei para vocês, né, que é um termo que a gente usa para demonstrar, né, esses acessos, né, que chegam nas casas das pessoas, quanto mais quilômetros eu conseguir, né, ter no meu cabo, né, na minha tecnologia ADSL, né, é melhor, porque uma operadora que está oferecendo serviço nos bairros de uma cidade, né, ela quer ter uma cobertura, atingir mais casas, né? Então, ela tem lá a central da operadora, então, quanto mais quilômetros, um raio, né, de cobertura eu conseguir atingir de residências ali da minha central, é melhor. Tá bom? Então, o cancelamento de ECA, ela tem essa vantagem. A desvantagem é que você precisa implementar esse cancelamento de eco nos dois lados da tua linha, né? Tanto no lado do usuário como no lado da operadora, tá certo? E aí o ADSL, ele tem uma cobertura, né, de 5,5 quilômetros, tá certo? De distância entre a central da operadora até as residências que ela consegue cobrir, né? E isso, né, lá no caso dos Estados Unidos, já é suficiente para cobrir aí, né, 95% das linhas de assinantes, tá certo? Mas isso varia dependendo da tecnologia utilizada no ADSL, tá? Depois, mais aqui para frente, o Stallings ele fala de outras famílias de ADSL, né, que foram sendo propostas depois, né, que aí muda a taxa de transmissão, que é possível conseguir,
muda também a área de cobertura, né, a distância de cobertura que é possível, tá certo? E aí tem essa tabelinha aqui dizendo, né, quais são as diferenças, né, de camada física que são usadas aqui nessas diferentes famílias de ADSL, tá? Mas eu queria, para finalizar o assunto aqui de ADSL, eu queria comentar sobre a tecnologia mais importante que está por detrás dela, tá? Que é essa chamada aqui DMT, tá? DMT é Discrete Multitoning, né? Múltiplos tons de frequência discretos, tá? E aí, o que é que tem um conceito interessante por detrás aqui do DMT, que é o seguinte, deixa eu beber uma aguinha aqui. Qual é o conceito que eu digo que é interessante aqui do DMT, né? É o seguinte, esse canal de comunicação, né, esse cabo telefônico, ele tem lá uma faixa de frequência de 0 a 1 MHz, tá? Então, na faixa lá do upload, do download, o ADSL, ele divide aquela faixa ali em o que a gente chama de tons de frequência menores. Né? A gente pode também chamar de subportadoras, tem gente que chama de subcanal, tá? Não importa. Importa que esses subcanais, eles têm um tamanho de 4 kHz, tá? Aqueles mesmos 4 kHz que a gente utilizava lá no sinal de voz, né? Eles aproveitaram esse mesmo tamanhozinho de subcanal para fazer esse DMT. Então, é como se você pegasse a tua faixa de frequências lá do ADSL e dividisse em faixazinhas menores aqui de 4 kHz. Tá? Vocês podem ver isso aqui nessa figura. Tá? Tem essas colunazinhas aí, cada uma com a frequência de 4 kHz aqui no domínio da frequência. Tá? Ok. E aí, o DMT, ele faz uma coisa interessante, que ele tem uma maneira de medir como é que está a qualidade desse canal de comunicação para cada uma dessas frequências. É como se ele conseguisse medir qual é o ganho, certo? Nessa linha de transmissão, né? Então, o que ele chama aqui de ganho da linha é justamente uma medição que ele faz no domínio da frequência para saber se naquela frequência eu tenho uma atenuação maior ou menor do meu sinal. Tá? Então, quanto maior o ganho, quer dizer que o meu sinal se fortalece. Tá? Quanto menor o ganho, quer dizer que o meu sinal enfraquece. Ou seja, o meu sinal ele fica forte nessa faixa de frequências aqui, ó, certo? E o meu sinal ele fica fraco nessa faixa aqui, né? E nessa faixa aqui. Veja que aqui ele está caindo, né? Está perdendo força. Nessa outra faixa aqui ele está bem mais embaixo, né? O ganho da linha é menor aqui. Então veja que no domínio da frequência, esse meu cabo telefônico, ele como consequência da transmissão do sinal nesse cabo telefônico, ocorre uma atenuação desse sinal de forma diferente dependendo da frequência, né? Então, o DMT, ele tem uma forma de fazer essa medição, né? Ele transmite como se fosse sinais de teste na inicialização né, da transmissão. Ele usa esses sinais de teste
que não são mensagens, né, da própria aplicação, é somente na fase de inicialização da transmissão, justamente para medir, né, como é que está a resposta do meu canal naquele momento, ok? Então, ele consegue medir, ele tem essa fotografia aqui, como é que está a qualidade do meu canal. E aí, na hora de fazer as transmissões, ou seja, quando ele tem lá a mensagem de bits, né, que ele quer transmitir sendo no upload ou no download, né, dependendo de quem está iniciando a transmissão, ele consegue pegar esses bits e jogar dentro dos bits, dentro desses subcanais, de forma proporcional a esse ganho de linha, a esse meu ganho do canal. Então, quando a frequência do meu, né, do meu cabo aqui, ele tem um ganho pequeno, ou seja, a atenuação está grande, ele coloca menos bits naquele subcanal, né, e deixa para colocar mais bits quando quando o meu canal está com força maior. Então veja aqui que ele faz uma espécie de adaptação do enlace. Um termo que a gente usa em outros sistemas de comunicações também, tá? Então essa adaptação de enlace é isso, né? Quando o sinal está fraco, você transmite menos bits. Quando o sinal está forte, você transmite mais bits. Então veja que essa distribuição de bits aqui no DMT, ele segue, né, essa representação da atenuação do meu sinal aqui na minha linha, tá bom? Então, dessa forma, ele consegue ser mais eficiente, tá, no uso aí do recurso que é a frequência, né, desse, desse ADSL, tá bom? E aí, cada subcanal desse, ele tem uma faixa de taxa de transmissão que ele consegue atingir, ele vai de 0 a 60 kbps. Né? Zero é quando não tem nenhuma transmissão, não coloquei nenhum bit lá. Né? E 60 kbps é quando eu consigo utilizar a capacidade máxima daquele meu subcanal. Então, se todos os subcanais tiverem com a qualidade ótima, né, eu consigo atingir uma taxa de 60 kbps em cada um desses subcanais. Né? Então, na versão mais tradicional do ADSL, se eu não me engano, existem 256 canais, né, subcanais, e aí multiplicando por essa taxa de 60 kbps, você tem uma taxa teórica máxima, né, de 15, aproximadamente 15 megabits por segundo, tá? Mas aí, por conta de algumas limitações de transmissão, né, seja da própria tecnologia ou da questão de problemas práticos que acontecem na operação da rede, né, a gente vê que na prática, né, a gente não consegue atingir esses 15 megabits, né, a taxa de transmissão de download varia de 1.5 até 9 megabits, dependendo da distância e da qualidade, né, do sinal, porque é muito difícil você ter uma qualidade máxima, né, todo o tempo na linha. Né, isso é uma coisa que varia, né, varia da qualidade do cabo telefônico, varia com a distância que está da operadora para a sua casa. Então, na realidade, você tem esses ganhos de linhas variáveis, né? E na prática você consegue taxas de transmissão aí na ordem de 1.5 até 9 megabits por segundo. Mas isso também dentro dessa descrição aqui que o Storins trouxe do ADSL mais básico, né? Como eu falei para vocês, tem outras famílias de ADSL aqui que conseguem fazendo, né,
proposição de melhorias na camada física, você consegue tanto taxas de transmissão diferentes, como também ranges, né, que são a distância coberta aí pela tecnologia, também com valores diferentes.